Eu nasci em Alagoas, numa cidadezinha de, sei lá, hoje deve ter uns 3.000 habitantes. Era um distrito, chamava Tanque d'Arca. O meu pai era um pequeno comerciante. O lado materno era um lado tradicional, rico, mais do agreste, do sertão. Eram os Ferreira Ferro. A minha mãe era Ferreira Ferro. E os Dantas estavam em processo migratório que já tinha começado lá em cima, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, por ali. O meu avô era primo do Graciliano Ramos. Meu avô que se chamava Napoleão Ferreira Ferro. A mãe do Graciliano era Amélia Ferreira Ferro, quando solteira. Bom, meu pai se chamava Otávio Martins Dantas, a minha mãe Rosalva Ferreira Ferro, depois Rosalva Ferreira Dantas. E, como eu disse, pequeno comerciante, ele cedo, eu estava nos 5, 6 anos, ele migrou para São Paulo, de Maceió para São Paulo, de navio, naquela época, 1937, por aí, de navio, e aí ele não se deu muito bem, voltou. Eu tive uma volta para Alagoas aos 9 anos, por aí, mas depois vim definitivamente para São Paulo. Olha, eu participei do Jornal Debates ideologicamente, não era um emprego. O Jornal Debates era um semanário que se fazia, acho que nos meados dos 50, acho que um sujeito chamado Gondim da Fonseca fazia esse jornal. Era muito interessante, porque ele abria, foi um dos jornais mais democráticos que eu conheci. Ele abria o espaço para todas as ideias, né? Claro que a tendência era da esquerda, abria mais espaço. Era um pouco parcial nesse sentido. E a minha participação foi com ideias, de textos em que eu tive um debate com um sujeito que era um fascista horroroso, esqueci até o nome dele, né? Escrevia grandes baboseiras, pregava violência. E já então eu estava me debatendo com ele. O jornal tinha um nome muito adequado. A passagem como boy, aliás, foi um do meu primeiro emprego, garoto ainda, né? Na editora Atualidades, que era ligada ao Partido Comunista, ao Partidão. E o Noé Gertel, que foi uma das figuras, também era da Folha, ele fazia cinema, ele escrevia sobre cinema, um sujeito maravilhoso, morreu recentemente. E o Armando Giménez, que era do Partido Comunista, mas na verdade eu acho que ele era anarquista, era um sujeito que vivia brigando contra tudo e contra todos, independentemente de posições, digamos, pragmáticas, né? Ideologicamente falando. E isso certamente contribuiu para a minha formação. Eu nunca fui filiado ao Partido Comunista, mas sempre estive próximo do Partido Comunista. E muito mais tarde, quando eu fui eleito deputado federal, em 78, o Partido Comunista, que é na ilegalidade, né, mas contribuiu bastante. Não assim significativamente, mas contribuiu bastante para a minha eleição. Aliás, foi o pessoal do Partidão que disse, você precisa ir lá, você precisa começar a participar das discussões políticas da categoria dos jornalistas, o problema do trabalho, etc. e tal. O Armando Giménez, por exemplo, era um stalinista, mas nem todos. Havia, assim, aquela coisa que era dogmática de que o Stalin era o salvador da humanidade, era o guia, né? Aquela coisa toda, o guia genial. E eu, na verdade, talvez por isso eu nunca tenha me filiado ao Partido Comunista, porque era coisa muito dogmática e também uma disciplina que, no meu entender, não era o que eu queria. Aliás, eu fiz estudos até o colegial, né? E depois eu entrei para o jornalismo
não se exigia a formação universitária. Eu entrei para o jornalismo no meado dos anos 50, na antiga Folha da Manhã, era um jornal que tinha 3 edições diárias, 54. Tinha Folha da Manhã, Folha da Tarde, Folha da Noite, um matutino e 2 vespertinos. E eu comecei fazendo fotografia. E logo depois, porque na verdade era a minha vocação, era escrever, eu já escrevia, fazia exercícios de texto. E tive, não sei se sorte ou aplicação, que os meus textos desde o início foram considerados bons. E eu tive sempre uma preocupação de lá para cá, que foi escrever sem necessidade de conserto, né? Eu me lembro que eu entrava no jornal cedo, trabalhava para a edição vespertina, Folha da Noite, e eu cheguei no jornal cedo e a notícia estava um barulho danado. Evidentemente aquilo, do ponto de vista de cidadão, né, foi... Porque eu acompanhava, eu já sabia que do lado estava a UDN, que era um partido nascido predestinado ao golpe. E tinha a figura de Carlos Lacerda e toda uma campanha. O Getúlio Vargas, que tinha cometido grandes pecados durante a ditadura do Estado Novo, de 37 até 45, estava, no meu entender, redimido com o mandato que obteve pelo voto em 1950. E, consequentemente, o suicídio era uma situação... Eu não tinha toda a extensão, não entendia toda a extensão do problema, mas era uma coisa grave para o país, mesmo porque naquele momento ele estava tentando fazer coisas que até hoje são fundamentais para o país. Primeiro, a siderurgia, Volta Redonda, e principalmente o encaminhamento do monopólio estatal do petróleo. O texto jornalístico, né, que vinha dos anos 40 até meados de 50, era viciado, era um texto extremamente viciado, cheio de lugares comuns. Por exemplo, a maioria dos repórteres, principalmente os policiais, não usavam nunca cemitério, era sempre necrópole. Advogado era sempre causídico, médico era... até esqueci o que era. Incêndio era... pavoroso, sinistro. E por aí, esse tipo, a água era precioso líquido, né? Então, uma coisa que eu tinha aprendido já com o Graciliano Ramos, que era uma referência para mim nas minhas leituras da juventude, é que a palavra não foi feita para ser essa coisa assim... de trapézio, né? A palavra é dita, como diz o Graciliano, para dizer. A palavra foi feita para dizer as coisas. Ora, se é água, né? Então não precisa ficar procurando sinônimos para dizer água. Repita a palavra água. Isso era uma coisa que a gente discutia. Havia um certo embate na redação, porque os mais antigos insistiam, e havia, como você citou alguns nomes, repórteres formidáveis, modernos, que já eram o Ideonaga, foi o primeiro Nicei a se destacar na imprensa brasileira. O Murilo Felisberto, que aliás, estavam chegando os mineiros a São Paulo, o Murilo Felisberto era um deles. O Zé Hamilton Ribeiro, que hoje está aí como um dos maiores jornalistas brasileiros, sem dúvida, mas eu nem diria jornalista, especificamente repórter, é um repórter extraordinário. Logo depois viria o Neil Ferreira, que foi depois para o Cruzeiro, junto comigo. O Domingos de Lucas Júnior também, você citou, foi um excelente repórter. Agora, o melhor repórter naquela ocasião era o Ideonaga mesmo. Era um texto impecável. O Jornal da Tarde, que viria nos anos 60, foi feito praticamente por mineiros. Grandes jornalistas que foram para lá. É o seguinte, primeiro porque os mineiros são muito voltados para dentro da mineiridade e para dentro deles próprios, naturalmente, né? E são, em geral, estudiosos. Tem uma visão, eu acho,
uma visão de quem está em cima do ponto de vista físico até, né, porque está nas montanhas, e uma visão, então, da planície, que eu acho que isso influi no jornalismo. É como no caso dos políticos mineiros, né, que tiveram um papel importantíssimo, e vários jornalistas, e uma tendência literária muito forte nos jornalistas mineiros, que, aliás, é uma tendência que eu sempre tive. Foi em 59. Eu nunca acumulei. Eu fui convidado na Folha eu me destaquei por reportagens. Na verdade, eu fiz pouco noticiário. Eu fiz muito reportagem, sempre. E a Folha tinha uma coisa, naquela mudança que se operava, uma coisa interessante. A pauta era feita só para o noticiário, mas para a reportagem, que eles davam muito espaço para a reportagem, a maioria dos repórteres faziam a sua própria pauta, propunha os assuntos, etc. Eu, por exemplo, um dos primeiros trabalhos que eu fiz, e que foi aí que, em 58, que eu fui para conhecer Canudos, eu fui com a pauta minha. Eu fiz uma pauta, incluí Canudos, que tinha um apelo naquele momento, que era a notícia de que ali se faria uma represa que ia inundar, fazer desaparecer aquela paisagem que se deu a maior parte das batalhas, essa coisa toda. E essas reportagens repercutiram, fiz várias. E outra delas, que foi muito importante, que foi a revelação da escritora Carolina Maria de Jesus, escritora, da favelada Carolina Maria de Jesus, que escreveu um diário. Isso foi em 59. No caso da Carolina de Jesus, foi uma pauta que eu fiz para uma reportagem na favela. Ela morava. Naquele tempo as favelas eram poucas, né, em São Paulo, muito poucas. Canindé. E qual era a proposta da reportagem? Era o dia a dia da favela, o que era a vida na favela. E eu fazia muito esse tipo de trabalho. Então eu me propus a ficar lá, passar uma semana, não morar lá, como muita gente fez, mas ir todo dia, acompanhar, conversar, observar, etc., como todo bom repórter deve fazer. E no primeiro dia eu estava assistindo uma cena muito interessante, que revela um aspecto muito interessante da pobreza ou da miséria. Era que tinham inaugurado uns brinquedos para criança, a prefeitura fez um parquinho ali na entrada da favela, e quem estava usando eram os marmanjos, né? Imensas pessoas, ou cada homenzarrão se balançando na gangorra, enfim, por aí, naquele carrosselzinho. Aí, de repente, vem ouço alguém chegar: vocês são os cretinos, etc. Vocês estão estragando os brinquedos das crianças, vocês não têm vergonha. E olhei, era uma senhora, uma preta alta, imponente, e ela dizia: eu vou botar vocês no meu livro. Esse botar vocês no meu livro, claro, imediatamente eu quis saber qual era o livro. E aí ela me levou e tinha um monte de caderno onde ela escrevia um diário. E o diário era a vida dela na favela e a vida da favela. Eu digo: não tenho mais o que fazer aqui. Aí ela me emprestou, peguei um dos cadernos e fiz a reportagem. Fiz uma abertura, um abre, como dizem os jornalistas, né? E o resto foi o texto do dia a dia. Fiz uma seleção, né, era uma força de narrativa muito importante ela tinha, né? Apesar de semi-analfabeta, mas escrevia com uma força de expressão fantástica e de observação também. Eu costumo dizer que essa foi a reportagem mais importante que eu fiz, talvez uma das mais importantes, apesar de eu ter escrito muito pouco sobre ela. Mas é pela repercussão que ela teve, né? Eu acho que foi um trabalho importante. Logo depois eu fui convidado para o Cruzeiro, fiz outra matéria sobre o assunto. E as editoras começaram a se interessar por isso, né? No início, na redação da Folha, aliás, proposto pelo Ideonaga, a gente pensou em fazer uma vaquinha para publicar o livro. Mas eu já entendia que aquilo seria um sucesso grande. E aí não tardou, a editora Francisco Alves lançou em 1960 esse livro.
e vendeu em pouco tempo 100 mil exemplares, que era um fenômeno no Brasil, em semanas ou meses, não me lembro. E depois esse livro foi traduzido em 13 idiomas diferentes. Foi realmente importante. Mas aí estavam, sem dúvida nenhuma, as melhores cabeças do jornalismo brasileiro estavam lá. Estavam um pouco no Jornal do Brasil, na própria Folha, etc. e tal. Mas ali estavam. Inclusive havia um excelente repórter, 2 repórteres aqui de Minas, o Zé Franco e o Eugênio Silva, que eram da sucursal aqui de Minas Gerais. Lá estava o Luiz Carlos Barreto, o Zé Medeiros. Eu aí não distingo fotógrafo e texto, porque eram todos excelentes repórteres, né? Depois o Luiz Carlos Barreto, o Zé Medeiros, o Milor Fernandes, que fazia desde o início aquele trabalho dele, Indalécio Vanderlei, Luciano Carneiro, que era um repórter de Visceral, Zé Ventura, Ziraldo, aliás, mais um mineiro, né? O Ziraldo era diagramador, né? Ele diagramou a maioria das minhas reportagens, ele já era um gênio da criação gráfica, né? E o Zé Ventura, o Jânio de Freitas, eram homens do Copydesk. O Zé Ventura, um texto maravilhoso, era do Copydesk. Aliás, não se falavam Copydesk, eram editores de textos, né? E faziam, e me elogiavam sempre, diziam, as suas matérias não precisam ser editadas e tal. Eu ficava muito feliz com isso, né? E essa convivência foi extraordinária e tal. Havia lá uma figura que era famosíssima, que era o Davi Nasser, mas esse fugia ao meu estilo e ao estilo da maioria, né? Era outra coisa. Era um repórter de bombástico, de denúncia e de texto muito barroco, que não era bem o nosso caso. Quando em 55 se elege Juscelino Kubitschek, primeiro houve uma temporada de interinidade, se elege o Juscelino e houve tentativa de demitir, de depor o Juscelino, levantes da aeronáutica. Tudo isso era dentro de um projeto que tinha muito à frente a UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido aí importante, eram 2, a UDN e o PSD, os mais importantes. E essas tentativas de golpe foram muito discutidas, né, principalmente nos jornais, nas redações, etc. e tal. Mas, evidentemente, a maioria da mídia apoiava essa coisa, né? Apoiava. Mas o Juscelino resistiu, porque era um grande democrata, né? Insistiu, anistiou o pessoal que tentou depor e toda essa coisa. E nós chegamos à eleição, desgraçadamente, a eleição do sujeito que representava esses setores golpistas, que era o Jânio Quadros, né? E deu no que deu. Aliás, toda a crise brasileira, a crise política brasileira, até hoje tem a ver com esse momento. O momento em que se saiu de um governo efetivamente democrático, podia ter os seus defeitos, mas um governo realizador, um governo no sentido nacional. Só a Constituição de Brasília que sofreu muita crítica, mas do ponto de vista de integração nacional foi uma coisa muito importante. Tanto é que isso levou ao momento mais rico da criatividade nesse país, que a cultura brasileira no início dos anos 60, final dos 50 e anos 60, com o surgimento de música, bossa nova, cinema novo, toda uma série de criações que fizeram, e Brasília, que era o símbolo de tudo isso. E depois nós perdemos com a renúncia do Jânio, com a tentativa de golpe, essa sim, sem dúvida. Aí estava sendo gestado desde o meado de 50 o golpe de 64, sem dúvida, sem dúvida. Os mesmos setores foram aqueles que deram o golpe de 64. E havia, evidentemente, nas redações, não havia uma coisa que você possa chamar de macartismo, mas se via comunista embaixo
da mesa, da cama, comunista ameaçando comer criança, aquela coisa toda. Qualquer posição que discordasse ou que pretendesse uma superação daquele estado de atraso econômico, político e social que o país vivia era comunista, tá? E, evidentemente, os que não concordavam com isso eram... O golpe de 64 foi montado em cima disso, o combate à ideologia comunista. E comunistas viraram todos, né? Inclusive, muitos dos que morreram sob tortura, acusados de comunistas, todo mundo sabe que não eram. Eu fiquei até 1965, 66. Saí também, por não concordar com os rumos que a revista estava tomando. Primeiro porque aí tinha vindo o golpe de 64 e a revista saiu já. Aliás, não só a revista, mas grandes veículos de comunicação do Brasil, jornais e revistas, saíram apoiando, alguns até conspiraram para o golpe militar de 64, né? E a revista O Cruzeiro, por exemplo, fez uma edição especial em que o golpe era saudado assim como a salvação do povo brasileiro, etc. Eu já não concordei com isso, eu tinha plena consciência do que significava aquele golpe, que era o golpe que se tentava desde os anos 50, o golpe que tentava impedir o Juscelino e coisas desse tipo. E também pela linha editorial que deixou de ser aquela coisa importante. Então, vou contar uma historinha rápida disso aí, que foi antes, acho que 63, por aí, o grupo de jornalistas, o Ziraldo, Luiz Carlos Barreto, eu, Jorge Ferreira de São Paulo, Neil Ferreira e outros, achavam que a revista precisava sofrer um processo de mudanças, tanto editorial como gráfico, devia se renovar. E curiosamente, a própria direção da revista, o diretor, que era o Leão Gondim de Oliveira, ele mesmo propôs isso. Nós propusemos, ele topou, e nos reunimos no Rio de Janeiro, repórteres do Brasil inteiro, porque a revista tinha repórteres em quase todos os estados importantes. Minas, Rio Grande, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, e se reuniram os principais jornalistas da revista para discutir. Houve uma espécie de um seminário para discutir quais seriam essas mudanças. E eu participei, evidentemente, e terminei sendo o relator, que é um troço que dá um trabalho desgraçado. E resumi essas discussões num texto de, sei lá, umas 10 laudas. Finalmente houve uma reunião para a apresentação disso, da qual participaram os principais dirigentes e repórteres, e o diretor do jornal, da revista, e o Davi Nasser, que tinha 2 páginas da revista. Que, aliás, o título era Davi Nasser, né? Então, no projeto gráfico, que era principalmente do Ziraldo, não era mais Davi Nasser, era o título da matéria e o nome dele como, né, de lado. Aí, depois de várias discussões, ele disse que não aceitava. Na página dele, ninguém metia a mão. Então, não dá para fazer, porque a linha gráfica é outra, não é isso. Aí ele insistiu, não dá e tal, e argumentou. Por quê? Aí disse, o Biotônico Fontoura, uma vez resolveu mudar de rótulo, e mudou de rótulo, modernizou o rótulo. E aí caíram as vendas lá para baixo. Não se muda assim uma coisa. Aí, acho que foi o Ziraldo, que é um dos caras mais irreverentes que eu já conheci. Disse, bom, eu vou embora porque eu vim aqui pensando que ia discutir uma revista e estamos discutindo um xarope. e evidentemente, melou, a reforma melou. Bom, por essas e outras eu saí e fui ser repórter da revista Quatro Rodas. Completamente diferente daquilo que era a minha vontade de fazer reportagem, mas fui para lá. Quando eu fui para Quatro Rodas, eu fui em 1966,
curiosamente, também convidado. Eu tinha uma passagem pela Manchete, que foi uma das revistas mais picaretas que já apareceram nesse país. Eu resisti 3 meses apenas. Eu era chefe de reportagem em São Paulo. 3 meses. Antes da Quatro Rodas. E aí recebi o convite para ir para Abril. Aliás, saí, eu fiquei desempregado e fui convidado para Quatro Rodas. Fui fazer uma experiência interessante, porque Quatro Rodas tinha sido dirigida pelo Mino Carta, né, que é um jornalista formidável. E eu digo, por que eu vou fazer lá? Não entendo de automóvel, mas quem sabe fazer turismo, descansar um pouco, né? E aí eu fui lá para ser editor de turismo da revista Quatro Rodas. E fiz muitas viagens assim, até gostei. Mas depois eu cansei, né? Logo eu cansei e fui para a realidade 3 anos depois. Eu comecei em 66, e fim de 68, nem 3 anos, eu fui para a realidade, 68, 69. A revista Realidade, sem dúvida, foi a publicação mais importante do ponto de vista de reportagem e de renovação do texto jornalístico no Brasil em todo o século passado. Foi uma experiência única, revelou grandes jornalistas e também teve um papel muito importante na discussão de problemas e de questões sociais, políticas, de costumes, etc. Foi uma revolução, a revista Realidade. O texto na revista Realidade era o principal, era o começo de tudo. E esse texto era tratado como o jornalista que assinava esse texto era quase uma grife, né? Fulano, o texto é de fulano, o texto é do Zé Hamilton Ribeiro, o texto é do Narciso Calili, é do Azevedo, é do Raimundo Pereira, é do Audálio Dantas. Era mais ou menos isso. E também o tratamento literário do texto, que é outra questão a ser discutida, que vinha equivocadamente, as pessoas atribuíram ao movimento surgido nos Estados Unidos, no novo jornalismo chamado no início dos 60, mas eu acho que já antes no Brasil havia isso que se chama novo jornalismo, o texto elaborado, o cuidado com a forma, mas sem deixar de ser informação. Assim como o romance, aí o novo jornalismo é importante, trouxe figuras como Truman Capote, Gay Talese e outros, Norman Mailer, que mostraram que a ficção também pode transpor a fronteira e chegar no jornalismo, principalmente o Truman Capote com a Sangue Frio. Sabe qual foi a primeira reportagem que eu fiz para a Realidade? Curiosamente, uma reportagem chamava Ó Minas Gerais, em 1969. Uma reportagem que eu considero um dos maiores desafios que eu tive como jornalista, como repórter. Porque a proposta era absurda, eu acho, mas, de qualquer maneira, não foi uma pauta minha. Me disseram o seguinte, você vai e faz uma reportagem sobre Minas Gerais. Eu digo, pô, nem os maiores sociólogos serão capazes de resumir o que seja Minas Gerais, porque, como dizia Guimarães Rosa, o sertão é tudo, né? Você está em todos nós, aquela coisa toda. E o Minas Gerais está em toda parte. Mas, em todo caso, vamos lá, né? Vamos fazer o quê? Vamos tentar contar o que é Minas Gerais. Então, eu parti para uma solução, que até hoje acho que era a única possível, é pegar figuras representativas do espírito de Minas, né? Primeiro me socorri de um sociólogo, que hoje é um dos meus colegas no Conselho da União Brasileira de Escritores, que é o Fábio Lucas. Era um jovem sociólogo aqui. Porque o sociólogo tem a obrigação de entender essas coisas. Aí fui falar com ele e ele me deu várias dicas, né? E eu comecei a entender Minas, etc. Minas passava por uma crise econômica, as fontes tradicionais de poder, aquela coisa toda. E ele me orientou muito bem nisso. Foi um dos meus entrevistados. E naquele momento havia... Então, além do sociólogo, um político,
que era nada mais, nada menos do que o Zé Maria de Alckmin, grande figura, maravilhosa. Político antigo, considerando o tradicional, e um político novo que surgia naquele tempo, que era o Badaró, né? Depois eu peguei um banqueiro, que chama, eu esqueci o nome dele, mas era Toninho Mamãe, Joãozinho Mamãe, era o apelido dele, porque ele dava papagaios para todo mundo, aquela coisa toda, né? Uma figura, uma figura. Depois eu peguei um movimento que era o da Dona Yaya, que era a TFP, né? Tradicional Família Mineira, e o movimento jovem, e principalmente universitário, que começava a se contrapor aquilo lá. O padre, que era o torcedor fanático do Atlético, o Atlético que é o Galo, né? Tinha um padre que rezava a missa com o galo, parece que ele botava um galo no fundo do altar. Quer dizer, havia um rebuliço em Minas Gerais naquela ocasião. Então foi isso, né? Então, isso mostrava as contradições e, ao mesmo tempo, a história de Minas Gerais. Várias matérias minhas, principalmente na revista Realidade, foram censuradas, mas era uma censura à distância. A revista não tinha censor direto na redação, mas tinha a censura da Polícia Federal, que era feita ou por telefone ou por telex, mandava dizer isso pode, aquilo não pode. E nessa, quer dizer, a censura era chegar o diretor da revista, que era o próprio Roberto Tivita, né, dizer, olha e tal, havia uma grande discussão, brigas, isso aí não pode. Uma vez eu tive uma capa censurada. Foi a capa de uma reportagem que eu fiz, uma das que eu mais considero importante, que na revista Realidade chamava Doença de Menino, que era sobre a mortalidade infantil no Nordeste. E tinha uma capa que era extremamente dramática, que era uma criança recém-nascida, com, sei lá, um mês, morta, e o pai sozinho levou para o cemitério, e a foto do Luigi Mamprim, que era um grande fotógrafo, era ele mostrando a criança morta, assim, era uma coisa muito dramática. E aí nós perdemos, a redação toda se empenhou, porque tinha isso na realidade, se empenhou na luta para publicar a capa, mas perdemos. Aí era medo da censura, era autocensura da direção da coisa. Tem a impressão que até podia não ter acontecido nada. E na capa sobre a cata do caranguejo numa aldeia da Paraíba, apareceu uma jovem que catava caranguejo com lama até o pescoço, e a chamada era ridícula. A matéria não era ridícula, isso eu tenho certeza, mas era Povo Corajoso. E eu fiz outra matéria sobre o Vale do São Francisco. Naquele tempo se podia fazer coisa desse tipo. Comecei aqui na Serra da Canastra, desci até o Oceano Atlântico durante 45 dias fazendo uma matéria, contando o São Francisco. E aí também era o Vale, era uma coisa assim. Afinal, nós estávamos no governo Médici, né? Era o Vale da Esperança, qualquer coisa assim. A Comissão de Liberdade de Imprensa surgiu em 1967 no Sindicato de São Paulo, a revelia da direção sindical. Era um grupo de jornalistas que se organizou para achar uma brecha no estatuto em que se podia convocar uma assembleia para discutir isso. E isso foi o que nós fizemos. A criação da Comissão de Liberdade de Imprensa, que não tinha a presença dos dirigentes do sindicato, mas era para protestar contra a proposta ainda da lei de imprensa, do governo, em 67, o governo Castelo Branco. Isso teve uma repercussão muito grande. Ainda não tínhamos o ato 5, né? Fizemos panfletagem na rua, fizemos um ato público no cinema Paramount, que era onde se faziam os festivais da Bossa Nova. E ali estavam 2.000 pessoas nesse ato. Inclusive o Vandré cantando as canções de protesto dele e tal. Mas isso logo morreria pelas mãos dos próprios grandes jornais. No começo deram cobertura, mas foram
saindo, porque, inclusive, eles acharam que a coisa tomava rumos que não eram aqueles que eles queriam. O sindicato jornalista estava atrelado aos governos militares, fazia 10 anos. E a gente sempre estava tentando, Zé Hamilton Ribeiro, a maioria dos jornalistas de nome estavam lutando contra esse estado de coisa. Era um sindicato que não discutia a censura, por exemplo. E quando foi em 75, final de 74, vieram para mim e disseram, tem que ser você o candidato. Eu digo, por quê? Nunca pensei nisso, né? Nunca pensei em fazer carreira sindical, mas então veio a questão política, né? Porque o argumento é de que ali havia um movimento em que os jornalistas achavam que deviam reunir uma pessoa que tivesse um trânsito, que efetivamente isso acontecia comigo em todas as redações, que eu não era também ligado diretamente a uma facção política. E a proposta, que até hoje eu acho que ela vale, é de que esse movimento tinha que ser pluralista, reunir tendências diversas. E era o que acontecia. Tinha gente do PC, tinha gente do PCdoB, tinha gente daquelas organizações menores, só não tinha muito porque esse grupo não concordava com o pessoal da luta armada. Mas as outras tendências estavam lá representadas. E eu terminei contrariando a minha vocação, porque, na verdade, eu sempre quis ser repórter. Aliás, a minha carreira de repórter praticamente terminou aí. Eu aceitei, terminei eleito e entrei num furacão que até hoje eu pergunto como é que foi possível acontecer. No final dos anos 50, principalmente, e começo dos anos 60, com o governo João Goulart, houve uma grande movimentação do sindical. E depois se falou na chamada República Sindicalista no governo Jango. De qualquer maneira, esse movimento de 50 para 60 foi muito importante. E depois disso, a ditadura, o golpe militar, foi muito em cima, golpeou fundo o movimento sindical. Tanto é que houve um refluxo total do movimento sindical e principalmente do movimento operário, né, que era o mais importante. E no sindicato dos jornalistas, não era, aí muitos sindicatos ficaram atrelados. E o sindicato dos jornalistas de São Paulo não era uma exceção. Discutir política, isso aqui não é para discutir política, dizia-se. Isso aqui é para se discutir questões de trabalho, reivindicações trabalhistas, ou no máximo defender a regulamentação profissional, esse tipo de coisa. E nós concordávamos, dizíamos que não, porque acho que principalmente os jornalistas tinham a obrigação de discutir política na medida em que a política influía na sua profissão de maneira grave com a censura. Essa era a questão. O sindicalismo nascente no ABC, eu ouso dizer isso, ele nasceu com grande força, foi da maior importância na superação do regime militar, mas ele nasceu do movimento dos jornalistas em São Paulo, não tenho dúvida. Principalmente do episódio que culminou com a morte de Vladimir Herzog. Foi a partir da morte de Herzog, do assassinato de Vladimir Herzog sob suicídio, e os protestos que surgiram a partir da categoria dos jornalistas, do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que começou a acontecer uma coisa fundamental para que haja um crescimento da organização dos movimentos sociais, populares, etc., que foi a superação gradativa da censura. Aos poucos, mesmo aqueles jornais que não tinham censura, mas não tinham coragem de dizer, começaram a dizer. A Folha de São Paulo ficou sem editorial, ou seja, ficou sem opinião oficial do veículo, desde janeiro de 69, depois do ato institucional número 5, de dezembro, até o dia seguinte ao culto ecumênico feito em homenagem à memória de Vladimir Herzog.
caso Herzog tem a ver com a tentativa, isso é muito importante, que apareceu, foi anunciada pelo governo do general Ernesto Geisel, em função do desgaste que o próprio regime vinha sofrendo, de uma abertura política. Era uma anunciada abertura política, que se manifestou, por exemplo, em janeiro de 75, uma coisa concreta, que foi a retirada da censura do jornal O Estado de São Paulo, que era censurado duramente. Isso foi uma demonstração e outras demonstrações. E aí surgiu um movimento, principalmente na sombra, nos porões da ditadura, dos setores mais radicais de direita, contra essa possibilidade. E o Sindicato dos Jornalistas, a nossa gestão, começou quando essa coisa estava começando a ferver mais, ou seja, em maio de 75. Tanto é que, a partir de julho, nós já, eu digo nós, a diretoria do sindicato, já estavam sendo convocados ao Segundo Exército para explicar notas que nós distribuímos ou tentativas de organizar debates, seminário para discutir política salarial, discutir censura, coisas desse tipo. Mas, principalmente, em função de uma declaração de um jornalista que era locutor do Palácio dos Bandeirantes, Palácio do Governo, de que as redações, numa cerimônia de entrega de diplomas da Escola Superior de Guerra, no Palácio do Governo, um discurso dizendo que as redações estavam tomadas pelos comunistas e o sindicato, no dia seguinte, subiu uma nota dizendo que aquilo não era verdade e aquilo era uma generalização perigosa, mesmo porque quem era comunista podia estar sendo condenado à prisão e muitas vezes à morte, e nós não podíamos concordar porque aquilo não era verdade. A questão do medo no jornalista é uma coisa parecida com a do soldado, né? O soldado entra na guerra, ele pode entrar com medo, é um ser humano, né? Mas no calor da guerra, ou ele perde ou ele morre mais cedo, né? E eu acho que isso funcionou, né? Porque, e além do mais, os jornalistas eram testemunhas de muitas das atrocidades que aconteciam nos porões e não podiam dizer. Eu costumo dizer que foi uma espécie de explosão da consciência, do caso dos jornalistas. O primeiro preso jornalista foi em 5 de outubro de 75, acusado de pertencer ao Partido Comunista, que é o jornalista Sérgio Gomes da Silva. E depois dele vieram outros, foi uma sucessão, foi uma escalada, e cada prisão era denunciada pelo sindicato, no mês de outubro. Em São Paulo estava um dos centros de repressão mais importantes da época, que era o DOI-CODE do Segundo Exército. Sob o comando do general o Edinardo Dávila Melo, que era o comandante do Segundo Exército, estavam vários oficiais que pertenciam à chamada linha dura, né, que era contrária à abertura, e conspiravam contra o próprio presidente da República da época, que era um general escolhido como os demais outros dentro do próprio regime. Bom, e nesse processo, então, se deu a escalada de prisões. O Romeu Tuma é interessante. O Romeu Tuma era diretor do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, que, na verdade, tinha um papel curioso nesse momento, né? Porque o DOI-CODE, criado dentro do Exército, como dependência do Exército, como organismo, não tinha legalmente poder para fazer os inquéritos. Ele prendia, interrogava, torturava e depois remetia para o DOPS para a legalização do inquérito. Não é isso? E o Romeu Tuma, que é o delegado Romeu Tuma, na ocasião, eu encontrei várias vezes no Segundo Exército, ele estava por lá porque ele ia conversar e tal, pegar esses inquéritos, né? Quer dizer, esse país, aliás, hoje, inclusive, só um parênteses,
entre os que mais gritam contra a corrupção e coisas desse tipo, há vários corruptos, assim como há vários sujeitos que participaram alegremente, servilmente do regime militar, e serviram o regime militar. Bom, está feito o parêntese, mas então o general dizia o seguinte: o senhor está ousando, o senhor está avançando o sinal, porque, na verdade, o que está acontecendo aqui não é prisão de jornalista. Aí está acontecendo a prisão de comunista. E comunista tem que ir preso mesmo, porque nós estamos numa guerra. Essa era a expressão que ele usava. Nós estamos numa guerra, e guerra é guerra. Então, comunista tem que ser preso. Pode ser jornalista, etc. e tal. O Paulo Egídio Martins era nomeado, governador nomeado, como todos os outros. Ele se dizia aliado do Geisel, e depois ele se disse isso. Mas ele é considerado por esses setores do porão, considerado comunista também, suspeito de ser comunista. Ele, o cardeal Arnes, eu, de reorganizar o Partido Comunista, por aí. Bom, mas essas prisões não eram prisões, eram sequestros, sem dúvida. E as notas do sindicato diziam isso, que as pessoas desapareciam, eram levadas para um lugar que nós sabíamos qual era, mas oficialmente ninguém sabia qual era. E não podemos esquecer que antes já tinham morrido 12 jornalistas em vários pontos do país, assim sequestrados, etc. E a nossa insistência foi irritando, mas, ao mesmo tempo, foi tornando público, porque alguns jornais publicavam, não as notas na íntegra, mas publicavam um pouco, etc. E, finalmente, 2 dias antes, ou 3 dias antes da morte do Herzog, que foi no dia 25 de outubro de 75, havia um congresso da CIP, Sociedade Interamericana de Imprensa. Aí foi uma atitude mais ousada, porque, com a plena discussão da diretoria do sindicato, foi entendido que eu iria, como presidente, ao Congresso para tentar um espaço para denunciar as prisões. Eu fiz isso. Falei das prisões no Congresso da CIP e nas circunstâncias que ocorria, e era importante porque a CIP reunia, naquele momento, de patrões, né? Donos de jornais da América inteira, dos Estados Unidos, Canadá, todos os países da América Latina, etc. E isso tornou pública essa questão, tornou internacionalmente conhecida, claro, né? E, finalmente, as prisões começaram a ser relaxadas um pouco, né? Tanto é que o Herzog tinha até marcado, ele estava sendo procurado, ele sabia que estava sendo procurado. Ele trabalhava na TV Cultura, na Televisão Cultura, que é uma TV pública, TV educativa de São Paulo. O Herzog era um jornalista mais voltado para a questão cultural. Ele foi convidado para ser o diretor de jornalismo da cultura, era um bom jornalista, mas não era um jornalista assim de grandes, e também não era politicamente um cara que saísse por aí panfletando, pregando a revolução, nada disso. Ele participou efetivamente do Partido Comunista, mas como um veículo em que se podia, ele acreditava, levar a luta aberta, às claras, pela democracia. Ele se enganou, claro, assim como muita gente se enganou. E aí, no dia que ele foi procurado, ele já sabia, o Paulo Marcum, hoje que é o apresentador do Roda Viva na própria Televisão Cultura, conseguiu mandar um recado, porque os militares bonzinhos resolveram permitir que ele saísse para o batizado de uma filha de 6 meses que ele tinha. Ele e a mulher dele, a Dileia, que é jornalista também, trabalha no programa do Jô, é uma das produtoras. E conseguiu mandar um recado que o Vlado estava sendo procurado, entre outros, vários outros jornalistas estavam. E o Vlado, mesmo assim, diz, olha, eu não tenho porquê. Muita gente diz, fuja, se esconda. Eu não sei porquê,
Eu tenho endereço, trabalho, tudo conhecido, nunca fiz nenhum ato subversivo, nada. Que eu... E ficou. Na véspera, dia 24, foram buscá-lo na televisão Cultura, à noite. E houve uma negociação da direção e dos colegas para que ele não fosse levado. Quer dizer, já havia, em função das denúncias, já havia um certo relaxamento das coisas. Mas aí eles concordaram que ele fosse se apresentasse. Então o senhor se apresenta amanhã, às 8 horas. Ele se apresentou e foi levado para a tortura e morreu às 4 horas do mesmo dia. A versão em comunicado oficial do 2º Exército foi suicídio por enforcamento, versão que nós, no sindicato, nunca aceitamos. E partimos para a denúncia já no dia seguinte, 26, e convidamos também todos os mortos nos porões da ditadura, eram entregues em caixão lacrado com ordem de não se dizer nada. E aí, pela primeira vez, se diz. Por isso, o Herzog, a vítima, mais uma vítima, se transformou num símbolo. Ele foi a gota d'água. A partir dali, a ditadura efetivamente começou a cair. E as coisas foram, como eu disse antes, marchando para uma gradativa liberação da censura, começou a dizer as coisas, até que o movimento sindical operário começou a ressurgir no país. No sepultamento estavam lá cerca de 1.000 pessoas. Isso era um fato inédito. E havia uma revolta muito grande, e não eram só jornalistas, né? E naquele dia, no próprio cemitério, foi feita uma convocação para uma reunião no sindicato. Aí a coisa começou a se complicar, porque à tarde eu recebi um telefonema, o enterro foi às 11 horas da manhã, à tarde uma convocação, uma nova convocação, para ir ao 2º Exército, e por telefone me disseram: o senhor está indo longe demais, o senhor fez um discurso subversivo no cemitério e convocou uma assembleia em que tudo pode acontecer, o senhor então vem aqui para conversar. E aí, nesse mesmo dia, foi proposto no Sindicato dos Jornalistas a realização de um culto ecumênico, que foi o grande momento de protesto na Catedral da Sé. Toda essa semana, que foi do dia 27 de outubro, segunda-feira, até o 31 de outubro de 75, sexta-feira, quando se realizou o culto ecumênico, foram os dias de maior tensão que eu já vivi da minha vida. Claro, porque havia todas as pressões, inclusive pressões internas, porque a categoria dos jornalistas acorreu ao sindicato, né? Houve uma revolta muito grande. E as pressões eram de setores mesmo dentro dos jornalistas que achavam que nós devíamos partir para a rua em passeata. E a nossa visão era de que não, nós devíamos nos pautar o máximo possível dentro de atitudes que não se configurassem, não dessem margem a uma repressão maior, e principalmente que preservasse o sindicato, porque a possibilidade de uma intervenção era muito grande. E aí se acabaria o vetor dos protestos. Essa era a nossa vida. E dentro da categoria havia, era minoria, mas havia. E as ameaças que vinham de fora do Erasmo Dias, que era o secretário de Segurança, que teve uma frase a respeito da nossa mobilização para o culto, dizendo: eles que não pensem que eles vão... Foi publicado isso. Que eles vão pegar o mártir, um cadáver, para transformar em bandeira, porque nós, antes que ele nos jante, nós o almoçaremos. Essa era a ameaça. O movimento estudantil, naquele momento, estava lá em ebulição e que seria grande. Isso realmente teve um papel importante. Mas os estudantes da USP que estavam em greve, 25 mil estudantes da USP, até hoje eu não sei quem foi, o nome e tal, mas porque o sindicato virou sei lá, era dia e noite, os corredores, escadarias, tudo cheio. E aí era gente de todas as áreas, não era só jornalistas que começaram a correr para lá. Na antivéspera do culto, porque o culto era assim, a gente tinha recado que ali poderia haver um massacre, né?
Tanto é que eles providenciaram, cercaram a cidade, 383 barreiras policiais impedindo o acesso ao centro. Quer dizer, era uma tensão muito grande, mas mesmo assim nós continuamos no propósito de fazer. E esses rapazes, que eram um grupo em nome do movimento estudantil, diziam, qual é a nossa participação? O que nós podemos dizer? Aí eu me lembro que eu disse, ir ao culto e sem nenhum grito, sem nenhuma manifestação que possa dar margem ao que eles estão querendo. Na verdade, eles queriam. E eles fizeram isso, fizeram isso. Há outros detalhes que não vem ao caso contar aqui, mas o culto se realizou. Na catedral cabem 3.000 pessoas apinhadas, sentadas em pé, em todo lado. Mas 8.000 pessoas estavam. Foi a maior concentração de massas desde o AI-5, foi aquela lá. E esse culto se realizou, o Dom Paulo Evaristo Soares, que teve um papel fundamental, ele já tinha um papel muito importante antes nas visitas às prisões e denúncia de violência. O Dom Paulo Evaristo Soares, o Rabino Sobel, que sofreu uma grande pressão a chamada a comunidade judaica, principalmente a parte estabelecida, a elite que manda em determinadas instâncias, entidades, etc., toda foi contra. Se omitiu covardemente, no caso. Mas o Rabino Sobel enfrentou todas as pressões internas e foi. Era um jovem rabino americano, recentemente vindo para o Brasil, 32 anos parece que tinha, e foi ao culto, e depois o reverendo Jaime Wright. Dom Helder Câmara compareceu, mas não participou, não oficiou, ficou o tempo todo em silêncio, e no final, perguntado, ele teve uma frase que definiu tudo, no meu entender. Ele perguntaram por que ele ficou em silêncio. Ele disse, porque o silêncio, muitas vezes, grita mais alto do que o grito mais alto, entendeu? O silêncio diz tudo. Bom, ele era o homem proibido de falar, inclusive. Bom, daí por diante, nós tivemos o sindicato, quando eu digo nós, é o sindicato. O sindicato teve um momento de grande ousadia, maior do que todas as outras, que foi reunir um grupo de advogados para analisar as conclusões do IPM. O inquérito policial militar que concluiu pelo suicídio. Aliás, o inquérito foi instalado pelo general Edinardo para apurar, textualmente, as circunstâncias em que se deu a morte, se deu o suicídio do jornalista Vladimir Herzog. Portanto, o inquérito já concluía, antes de ser iniciado, já concluía pelo suicídio. Bom, e em janeiro de 76, 3 meses depois, nós fizemos um documento em que contestávamos as conclusões do inquérito, ponto por ponto. Isso baseado em estudos de advogados que nos assessoraram, e isso foi transformado num documento chamado Em Nome da Verdade, que passou pelas redações, não deu tempo de fazer no país inteiro, de 4 ou 5 capitais, Belo Horizonte foi uma delas, contestando que tinha sido um suicídio, e 1.004 jornalistas assinaram. 1.004 jornalistas. Era muito para a época, mas era pouco, porque só em São Paulo o sindicato tinha 6.000 associados. Bom, e isso aí teve uma repercussão muito grande, mas não na própria imprensa, porque muitos jornais não publicaram, não tiveram coragem de publicar, e alguns publicaram um resumo como matéria paga, tá? Bom, agora, em seguida, houve o suicídio alegado do operário metalúrgico Manuel Feofilho, no mesmo doicode do 2º Exército, na mesma cela e nas mesmas circunstâncias em que o Herzog foi encontrado, enforcado com as pernas dobradas porque não havia altura suficiente. E aí, pela primeira vez na história do país, um general do Exército foi demitido sem honra, como dizem, né? Porque
foi a tal gota d'água dentro do sistema, porque era uma contestação. Foi entendido, porque o Golbery, que era o chefe da Casa Civil do presidente, do general Geisel, eu acho difícil dizer presidente, mas em todo caso, ele era o presidente da República. A ordem, pelo menos internamente, era de que não se devia partir mais para coisas tão perigosas como essa, como matar presos políticos. E o Manuel Fiel Filho foi. Só que o Manuel Fiel Filho, e aí é que eu quero dizer o papel fundamental do Sindicato dos Jornalistas, não é meu. Papel do sindicato, da diretoria do sindicato, da categoria dos jornalistas, que na morte do Fiel, 3 meses depois, quando a imprensa já estava dizendo quase tudo, etc. e tal, ele novamente foi entregue na família num caixão lacrado e a ordem de não se dizer nada. E assim aconteceu. Mas o regime, a presidência da República e os setores que pretendiam a abertura, consideraram que era uma provocação e demitiram o comandante do 2º Exército. Pela primeira vez na história, um comandante de exército foi demitido. E se fez uma manifestação religiosa em memória do Manuel Fiel Filho, sabe com quantas pessoas? 100 pessoas. 100 pessoas. Quer dizer, havia uma diferença. Apesar do espaço que tínhamos conquistado, não houve mobilização no protesto contra a morte do Fiel Filho. No entanto, ela foi importantíssima, porque foi o último preso político assassinado pela repressão. O jornal Unidade era o jornal do Sindicato dos Jornalistas. O sindicato não tinha um jornal, era uma das propostas da diretoria eleita e tomou posse em maio, de fazer um jornal, e fizemos o Unidade, cujo título simbolizava aquela unidade de diversas tendências que tomaram o sindicato. E esse jornal era feito de uma maneira extraordinariamente coletiva, né? Porque era tudo voluntário, e fizemos um jornal moderno que denunciava. O número 4 foi sobre a morte de Herzog, foi inteirinho sobre a morte de Herzog. Nessa mesma época, eu fui membro do Conselho Editorial do Movimento, que foi um jornal criado pelo Raimundo Pereira, um grande jornalista. E aí, curiosamente, nesse mesmo conselho editorial estavam algumas pessoas um pouco conhecidas. Um deles era o Fernando Henrique Cardoso, outro era o Chico Buarque, outro era o professor Mata Machado, se não me engano, o Orlando Vilas Boas, o sertanista. E aí esse jornal teve um papel muito importante, mas foi um dos últimos a se livrar da censura. Mas nós estávamos lá tentando, né? Em 78, por muita insistência, como aconteceu na eleição do sindicato, muitos companheiros me insistiram para que eu me candidatasse à Câmara dos Deputados. Eu terminei aceitando, ingressei no MDB, o único partido ao qual me filiei, depois virou PMDB. Só tive um mandato. O segundo mandato eu perdi porque eu continuei tendo um comitê só e um carro só, que era o meu na campanha. No PMDB, já então, era muito alto o coeficiente. Eu tive 53 mil votos, precisava 54, mais ou menos, para eleger. Mas em outros partidos foi o que exigiu mais. O partido com 40, 30, o PT com 17 mil votos, 20 mil votos, elegiam um deputado. A minha campanha foi uma das coisas mais... Ainda hoje eu me emociono com ela, porque eu fui literalmente carregado nas costas pelos companheiros jornalistas e por pessoas de vários setores que me elegeram pela repercussão do meu trabalho.
Na verdade, o único dinheiro que se gastou na minha campanha era o dinheiro necessário para a impressão do papel, um cartazinho, um jornal de... Fiz toda a campanha em cima de um jornal, um jornalzinho, um tabloide de campanha. E eu tive apoio extraordinário de setores os mais diversos. O Lula, por exemplo, declaração com fotografia, Antônio Cantos, Chico Buarque, Ziraldo, você não pode... Elis Regina. Elis Regina deu a estreia de um show dela, chamava Transversal do Tempo, para a campanha. Foi o maior dinheiro que entrou na campanha. Não me lembro quanto, mas era um dinheiro razoável. E isso me orgulha muito, né? E eu pude... o Dom Paulo Evaristo Arnes, todo mundo que lutava pela democracia, pela redemocratização, me apoiou, etc. Bom, e o meu mandato eu considero que foi dedicado principalmente à luta contra a ditadura e, dentro disso, à luta pela liberdade de informação, né? Sim, foi muito marcante essa luta. Bom, o Congresso, né, quando eu iniciei, o meu mandato se dividia entre prós e contra. Os prós eram os do partido do governo, a Arena, e os contra eram do MDB, que depois foi extinto e virou PMDB. E aí nasceram outros partidos, isso em 1980. E a luta era contra aqueles que estavam lá defendendo, dentro do Congresso, defendendo a ditadura. Eram maioria, era difícil essa luta, mas havia figuras assim que se destacavam de maneira extraordinária nessa luta. Eu tive a honra de ser apontado em pesquisa como um dos 10 melhores parlamentares do Brasil. Isso me honrou muito, e o melhor da bancada de São Paulo. E tudo isso não adiantou para que eu fosse eleito, porque eu nunca fui aos ministérios. Eu só fui a ministério no momento em que tive que ir defender algum ponto de vista coletivo, comissões de família de preso, esse tipo de coisa, receber preso no aeroporto. Na anistia, não só participando dos movimentos na sociedade pela anistia, como deputado, mas participando do movimento, mas também apresentando várias emendas ao projeto da anistia e consegui aprovar dentro do PMDB uma comissão de recepção dos exilados. Por quê? Isso em 79. Por quê? Porque muitos voltavam e, apesar de todo o movimento pela anistia, ainda eram segurados, presos no aeroporto. E alguns nomes, o do Brizola. O Brizola entrou lá pela fronteira do Uruguai, se lembram disso? E eu fui, por exemplo, receber o governador Miguel Arraes, que voltava de um longo exílio, e havia ameaça de prisão do Arraes. E essa comissão tinha esse papel, né? Eu estava sempre, e junto comigo alguns valorosos companheiros, como o Modesto da Silveira, que era deputado, Marcelo Cerqueira, outros que participavam dessa comissão. Fomos receber o Tenorinho, líder sindical em São Paulo, e por aí afora. E o Arraes, houve inclusive uma coisa interessante no aeroporto do Rio de Janeiro, o Galeão, porque ele veio para o Galeão e depois foi para Recife. É que os coronéis que mandavam no aeroporto, eu acho que até hoje são os coronéis que mandam, eles não queriam deixar os deputados entrarem. Nós precisamos gritar para entrar, dizendo, nós vamos enquadrar, porque nós somos parlamentares e temos de entrar na sala de recepção, porque nós queríamos evitar que acontecesse uma surpresa. E terminou o coronel permitindo, nem sei o nome dele. Bom, depois a anistia, que foi o grande momento de reconciliação, inclusive a anistia com defeitos, né? Mas foi uma anistia. Participar dos piquetes de greve do ABC, das duas grandes greves do ABC. Parlamentares como Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, Franco Montoro, o velho MDB estava lá. Mas aí começou a nascer a ideia de um partido popular. Havia dentro do próprio PMDB um negócio chamado tendência popular. E essa tendência popular
pensava em participar desse novo partido. E nessa condição eu participei de várias reuniões de fundação do partido, junto com essas pessoas que eu estou citando. O Ulisses não, mas o Fernando Henrique, sim. Fernando Henrique e vários outros dirigentes do velho PMDB. E eu não fui para o PT porque eu comecei a perceber alguns equívocos. Alguns deles, acho que foi importante o nascimento do PT, muito importante. Mas do ponto de vista político, histórico, alguns equívocos como que a democracia estava nascendo pelas mãos deles. Não é verdade. A democracia estava nascendo pelas lutas que vieram durante todo aquele período, pelos mortos, desaparecidos, torturados. Não era ali que estava nascendo. A história não estava começando. E era mais ou menos esse o discurso de certas. O Lula, inclusive, em determinados momentos, dizia que político no negócio era os trabalhadores. Tá? Logo de cara se demonstrou que isso era uma bobagem. Não se faz um partido político só com representante de determinada classe, de determinado segmento da população. Tanto é que o PT nasceu muito do movimento estudantil, dos intelectuais, etc. e tal. De repente, intelectuais, alguns engomadinhos, estavam lá ao lado do pessoal de Macacão. Então, essa ideia inicial... Mas, de qualquer maneira, o PT teve um papel importantíssimo. Não aquele que a Maurilena Chauí, outro dia, no documento aí, disse que o PT foi o grande responsável pela redemocratização. Foi como outros setores. O velho MDB e inclusive, aqueles que lutaram, eu fui contra, que lutaram de armas na mão contra a ditadura. Não foi o PT. O PT veio depois. O PT veio na esteira da abertura política. Eu não me filiei a outro partido, continuei no PMDB por inércia. Até 2 anos eu fui presidente da Fundação Ulisses Guimarães, em São Paulo. Mesmo porque eu acho que o processo eleitoral transformou a eleição num negócio, numa empresa que gasta alguns milhões para eleger um parlamentar. Isso eu acho um absurdo. A partir dos movimentos que deixavam claro que nós estávamos indo para a redemocratização, os oportunistas começaram a chegar. O deputado Freitas Nobre, que era jornalista também, foi presidente da Federação Nacional de Jornalistas, como eu também fui, dizia que era como uma enchente, né? Vinha uma torrente e com essa enchente, com a corrente vinha cavalo morto, galinha, pedaço de pau, todo mundo entrando no PMDB. Os oportunistas que começaram a transformar a eleição nesse processo de compra, né? E isso se alastrou de maneira grave. Depois começaram a aparecer os partidos de aluguel, que estão aí hoje fazendo negociata, essa coisa toda. E o processo democrático foi terrivelmente prejudicado com isso. Eu fui a favor, trabalhei na campanha do Tancredo Neves, porque achava que era a forma possível de superação, mesmo com o colégio eleitoral. Esses setores chamados mais radicais da esquerda achavam que não, era um acordão, aquela coisa toda, mas era o acordo possível para a superação naquele momento. A correlação de força não permitia, ou de outra maneira. Nós não estávamos de arma na mão para derrotar o regime. E o Tancredo Neves, apesar de eu discordar, como deputado, convivi com ele, achava uma figura extraordinária, discordava profundamente das ideias deles. Era um conservador, mas era um democrata, era um político de grande visão. Eu fui até amigo dele e ajudei na fase de montagem do governo, não reivindiquei nenhum cargo, mas ajudei, inclusive com ele pessoalmente, na área de comunicação, a fazer indicações, etc. e tal. O movimento das diretas já foi o maior movimento de massa do país, até hoje. E, de repente, a TV Globo conseguiu o milagre de ignorar isso até o comício da Praça da Sé, no dia 25 de janeiro de 84, com 300 mil pessoas. Conseguiu. Mas depois, eu acho que eles descobriram a pólvora
ao perceber que a sociedade estava do outro lado, a sociedade estava toda indo para lá. E eles vendem uma coisa, um produto que se chama, em princípio, informação, assim como qualquer outro veículo, e que, de repente, podia não ter compradores, né? Então, eu acho que isso... Aí, de repente, a TV Globo começou a noticiar. Mas não foi só a TV Globo. Outros veículos também tiveram o mesmo comportamento. Mas é a tal história. Houve uma onda que era impossível deter em defesa das eleições diretas. Bom, a segunda presidência do Sindicato de Jornalistas foi por circunstâncias, não foi... Eles queriam que eu fosse novamente candidato a presidente e eu disse que não queria fazer carreira sindical, mas eu digo o grupo dos companheiros, insistiram que eu fosse candidato a vice. Eu fui e, infelizmente, o presidente, que era o Emir Nogueira, um grande cidadão, um grande jornalista, ele morreu um ano e pouco depois e eu tive que assumir. O que eu gostaria de destacar é que eu fui eleito pela FENAGE em função de uma proposta que eu defendi no Sindicato de Jornalistas, nos congressos de jornalistas, que era a eleição direta para a federação. E conseguimos, aliás, com apoio grande do Dídimo e outros jornalistas de Minas. Contra a legislação, fizemos uma eleição direta. Eu fui o primeiro candidato em eleição direta de uma federação de trabalhadores, fui o primeiro eleito, isso me honra muito. Fez campanha no Brasil inteiro, como uma campanha mesmo. Eu fui presidente da imprensa oficial de São Paulo. Aliás, isso é importante porque a minha identificação com Graciliano Ramos, até nisso, porque ele foi presidente da imprensa oficial de Alagoas. E alagoano também, presidente da imprensa oficial de São Paulo. E aí eu fiz um processo contra o Maluf por uso indevido de equipamento, material da imprensa oficial. Ele foi condenado em 2 instâncias, mas não chegou a ir lá. Olha, Dom Paulo, eu fui superintendente de comunicação. Aí já tínhamos superado, era 87, e aí foi mais um trabalho voltado muito para a cultura que eu fiz lá. Patrocínios culturais, etc. e tal. Eu acho que foi uma das eras mais nocivas para esse país. A era Fernando Henrique foi uma das mais nocivas porque aí se começou a atrelar o país a interesses que não são os do país e nós estamos sofrendo essas consequências. Inclusive, o que se considera uma traição do governo Lula foi a continuidade da política econômica que foi inaugurada no governo Fernando Henrique Cardoso. Acho que resume.